Mais um episódio pra conta, Café com Crisers. Hoje é dia de terapia por aqui, tá? Dia de tratar as minhas próprias crises com café, empanadas da Laguapa e um bate-papo maravilhoso sobre sobrecarga e exaustão materna, as tretas de criar um ser humano, novas formações familiares e relacionamento pós-filhos. Sejam muito bem-vindos ao Café com Crise. Meu nome é Gabi Cavalcante, sou criadora de conteúdo e cantora. A ideia aqui é refletir e rir. Então peguem o cafezinho de vocês e vem comigo. Antes de apresentar meu convidado, eu vou te relembrar de se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho para ajudar, com o engajamento da mamacita aqui. Sem mais delongas, hoje eu recebo ele, que é sagitariano, tem 51 anos, é psicólogo, professor, palestrante, escritor e criador de conteúdo, Rossandro Klinger! Aê, que alegria estar aqui! Bem-vindo! A alegria é minha! Pô, obrigada por ter topado. Eu adorei o nome do teu podcast, porque Café assim, com Crise. cara, tem coisa mais que a gente tome numa crise que um café? Então, gente, é isso, é tomar um cafezinho degustando aquela crise. Vamos resolver? Vamos resolver isso aqui, ou não vamos resolver, né? Vamos Às vezes aceitar. só aceitar. Porque na vida tem muito hashtag aceita que dói menos. Exatamente, exatamente. Né? Não, e assim, quando eu fui criar o nome, eu fiquei, gente, eu quero falar de crise. Eu sabia que eu queria falar de crise. Tá, mas o que combina com... Porque eu queria que fosse leve. Eu quero falar de crise, mas eu não quero que seja pesado. Eu quero que seja leve. O que combina com isso? E combina com café. Café. É isso, Café com Crise. E estamos aqui pra falar de um monte de crise que vai vir, embora. que vai... É o quê? Terapia. Terapia. Tá, hoje eu vim... Eu passo meu pix no final. Isso, exatamente. Tá de Eu já boa. vim falar de mim, fazer uma sessão, manda o pix depois. E é isso, gente. Mas eu não estou sozinha. Eu estou acompanhada da Laguapa. Empanadas, assim, ó, do meu coração. É incrível, você vai ver. Você não conhece a Laguapa ainda, né? Não, vou conhecer hoje. É, você vai ver. Você vai comer durante essa sessão de terapia aqui. Eu vou abrir o aplicativo por aqui pra pedir empanada. Do que você gosta de empanada? Você sabe que eu só tenho restrição à fome, né? Olha lá. Então Pronto, você tá fácil. pedir, Tá fácil. Tamo junto. Eu vou abrir o aplicativo da Laguapa aqui e tem cupom de desconto, inclusive, tá? Pra quem não sabe, café com empanadas tem 20% de desconto aí. Abre o aplicativo, baixa logo e, enfim, pede o que você quiser, que é maravilhoso. Tem empanada, tem salada, tem alfajor. Eu vou pedir e o legal é que é rápido. Aqui chega papum, ó. Se eu estalar o dedo, chega na hora. Vamos lá? Vamos embora. 1, 2, 3 e... Hola! Gente, Juan! Estou aqui novamente. De novo! De novo! Eu estava com saudade já. Eu também. Ai, Eu gente. também. Eu também. O espanhol maravilhoso. De Uma bogada. uma bugada. Uma bugada muito bom. Mas que bom que você chegou e trouxe empanadas pra Rapidito e saborosito, como sempre. É isso, né? Paola tá orgulhosa do seu espanhol. Eu adoro ela também. É, Beijo, Paola. Adoro. Beijo, Gabi. Obrigada, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Tchau. Olha lá, agora estava com fome, né? Estamos aqui gravando, gente. Tá no horário do Na hora almoço, do almoço. tá? Então aqui, ó. Você vai ver o que eles mandam. Delicinha. Tem refresco que eles Uau, mandam de olha hibisco, só. que é bom pra quem é fitness, brincadeira. Pra todo mundo. E a empanada que eu amo de paixão. Aqui, ó, Laguapa. Vai ficar em cima da mesa, você pode comer a hora que você quiser. Daqui a pouco a gente... E tem mais coisa aqui dentro, tem alfajor, aí a gente vai pegando durante o episódio. E delicinha. Bom é que no final, acho que você não vai pagar a sessão, vai ser com Laguapa. Vai ser com Laguapa, entendi. você tá vendo? Eu Fechou. não dou ponto Ok. sem nó, né? Claro. É isso aí. E pra quem não sabe, as empanadas da Laguapa, elas têm um fechamento diferente, tem uma técnica de fechamento para cada uma das empanadas. Então, a gente identifica os sabores das empanadas pelo fechamento. Isso chama repulgue. Ó, meu espanhol tá bom aí, Paola? Eu espero que tenha aprovado. Mas você vai ver, ó, que cada fechamentozinho é diferente e aí a gente consegue identificar o sabor das empanadas, entendeu? Eu já tô decorando, já tô ficando craque, Enfim, é isso, gente. Comprem Laguapa, que é maravilhoso. Vocês vão gostar. Vamos lá, vamos pro papo agora. Bora. Vamos embora. Bom, Rossandro, por que a gente é a primeira geração que fala tanto sobre sobrecarga materna? Você acha que a gente está sofrendo um colapso aí na saúde mental dessas mães?
Tem vários motivos para dizer isso, né? Primeiro é que é uma geração que tem mais direito a dizer isso, a falar isso, sem sentir que é um crime, que é culpa, que é uma marginal, que é um monstro, porque existe trabalho. A gente ama, filho. A gente ama o casamento, mas tem um job por trás que as pessoas romantizavam demais. E as pessoas que tinham coragem de falar, elas eram acusadas. Sabe, eu vou te contar uma história. Um dia eu estava conversando com uma parente minha e a pessoa falando da minha avó, né? Porque minha avó materna era considerada uma mulher perturbada. E era uma narrativa da família. Ah, porque a sua avó tal, não sei o que lá. E aí eu fui começar... peraí, deixa eu tentar entender. Ela foi da primeira geração de mulher que começou a dizer, não aceito isso. Entendeu? Eu não aceito essa coisa, eu não aceito ser traída. Eu não aceito esse lugar subalterno na relação. Então, ela era muito melhor, era ela louca, descompensada. Não era. Então, a geração da minha avó abre uma picada, vem a geração da minha mãe, que já é uma mulher que consegue fazer se tornar jornalista e consegue... Ter uma carreira. E também ela presidiu o Conselho dos Direitos das Mulheres na minha cidade, levou a Casa da Acolhida. Então você vai começando a ver que, na verdade, é toda uma busca por ocupar um espaço e poder falar. Então, o primeiro movimento há uma permissão para falar e ainda assim muitas mulheres fazem isso com culpa. Né? Com certeza. Com certeza. E uma outra coisa é que, antigamente, que muita gente fala assim, poxa, eu não entendo, por que minha avó teve 25 e eu não dou conta de 2? Sim, Não é? Minha avó teve 25. E isso é uma das culpas que a galera carrega. Vovó naquela época tinha a avó cuidando da vovó, a tia, a vizinha, porque antigamente todo mundo educava. E o filho mais velho educava o do meio, que educava o mais novo. Então todo mundo participava de um projeto educacional. E ainda assim, muita gente saiu ferrada, traumatizada e dá muita terapia. Exatamente. Esses 25 convivendo, né? Sim. Então, hoje existe uma demanda muito maior, é muito mais complexo educar um filho hoje. Assim, as variáveis que estão ao nosso redor, numa sociedade, que interferem na educação dos filhos são muito maiores. Então, é por isso que 1 ou 2... termina cansando mais do que aqueles 25 do passado. Existe a mulher também, ela está trabalhando, a vida está mais difícil hoje. Se você só um trabalha, fica mais complicado. Nem todo mundo tem, né, essa possibilidade. Não, eu vou só ficar com os meus filhos. Nada contra quem faz isso, mas nem todo mundo pode fazer isso, porque você tem que trabalhar. Então, o primeiro movimento que eu acho que a gente tem que fazer na vida, em relação não só à maternidade, mas como é o tema aqui, mas diria como a gente está aqui no nosso manual de saúde mental. Combinado? Culpa não serve para absolutamente nada. Sabe como é que eu metaforicamente comparo a culpa, Gabi? Sabe quando você chega em casa e o gás está vazando? O gás, ele in natura não tem cheiro. Sim. Mas para evitar que a gente exploda a casa, eles colocam um cheiro bem característico. Então, quando você entra na casa, opa, o gás está vazando. Encara a culpa como isso. Se você ficar, o gás está vazando, o gás está vazando, o que você resolve? Não é, o gás está vazando. O que eu tenho que fazer? E fechar a boca do fogão. Então a culpa é só para, tem alguma coisa aqui, vamos resolver. E quando é uma culpa real, tipo assim, o gás está vazando. Porque às vezes nem é. Aliás, na maioria das vezes é só uma culpa da nossa criação social, de como a gente foi cobrado, ensinado desde cedo, que a gente deveria fazer. E, assim, nos últimos tempos, por exemplo, eu tenho pensado muito sobre isso, mas é um pensamento que eu tento... Sabe quando você vai meditar e que falam que os pensamentos vão vir, mas você tem que deixar ir? Flui. Tipo, ele vem, vai. A culpa, ela vem pra mim. E nos últimos tempos tem muito uma culpa de, putz, eu não tô dando a atenção que eu deveria dar pro Bernardo. Eu deveria estar mais presente e tal. Cara, mas ao mesmo tempo eu falo, gente, tá tudo bem, vai e volta, vai e volta. Eu dei 3 anos e meio de atenção total. Não é 6 meses da vida dele, meio sem atenção, que vai, sabe, com a atenção que eu acho que eu deveria dar, que eu acho que a sociedade me espera que eu dê, que vai piorar o ser humano que ele vai ser, ou que, enfim. Mas eu enxergo muito dessa forma de, a gente é a primeira geração também que tá podendo gritar, né? Tipo, falar sobre isso. Acho que sua avó foi maravilhosa, super pra frentex, assim. Super. Sua mãe, inclusive, também, se você falou, né, que já era uma pessoa engajada a falar sobre esse tipo de assunto, enfim.
Mas eu acho que a gente ainda tá, né, engatinhando, porque eu acho que a gente tá falando, mas ainda vem muito carregada de culpa. Eu acho que quando você sai da maternidade, e aqui eu tô bem fora do lugar de fala, Sim, sim. disclaimer para todos nossos telespectadores, quem tá falando aqui é um terapeuta que atendeu muitas mulheres, Sim. alguém que ainda conversa com muitas mulheres. Parece que a mulher sai com a certidão do nascimento e uma de culpa quando sai da maternidade. Ela leva isso e eu acho que ela tem que rasgar da culpa. Porque Gabi, e você, eu e quem está nos assistindo, nós somos filhos das mães possíveis, não das mães idealizadas. E se a gente não aceita isso, ou seja, a culpa não tem sentido, rasga. A realidade é o que é possível. Você queria ser uma mãe melhor, não queria? Eu queria também ser um ser humano incrível. Essa é a melhor versão que tem minha hoje. Eu acho que daqui a um ano eu vou encontrar uma versão melhor sua e vice-versa. Mas se a gente não ficar aceitando o que é possível, a gente fica carregado de culpa. Você sabe que pesquisas mostram, por exemplo, há muita mãe que trabalha. Ai, com quem está meu filho? E o que é que ele está fazendo agora? E eu devia estar lá. E quando você vai para a fase adulta, os filhos cujas mães trabalhavam, nada contra com quem fica em casa. É só para entender o seguinte, os filhos sentem orgulho. Sim. Eles dizem assim, minha mãe faz isso, a minha mãe é incrível, a mãe trabalha em tal coisa, eles fazem isso. Eu digo que minha mãe mesmo é uma pessoa que me orgulha muito, né? Ela fez programa de TV nos anos 70, de rádio, era secretária do diretor do jornal e ainda fazia o editorial do jornal escrito. Chique. Entende? Então assim, cara, nos anos 70, né? E era aquela correria e tal, e deu conta, né? E ela era aquela que ao mesmo tempo pulava, fazia cosca, mas era mãe Bluetooth, que eu chamo de mãe Bluetooth. Sabe como é mãe Bluetooth? Não, como que é? É aquela que olha pra você e você entende, meu É só um olhar, Só a um minha olhar, também. entendi. A minha era também assim. Sabia Né? exatamente o que ela estava querendo dizer. Exatamente. Mas é isso mesmo. E eu acho que isso está muito ligado também à saúde mental materna, né? Que é um tema também muito, essa sobrecarga, que tem a ver com a vila, que a gente não tem mais hoje, que criam as O crianças, ecossistema todo. essa rede de apoio que a gente... Eu acho que até a geração anterior, assim, a minha mãe tinha... Não era uma vila inteira, mas tinha pelo menos a minha avó ali. Exato. Que era, cara, rede de apoio... Muito. Levava pra escola, pegava no balé, levava pro balé, levava pro judô. Fazia tudo isso comigo e com meu irmão. E a gente tá sendo a primeira geração que não tem esses avós. Os avós estão trabalhando, gente, estão vivendo a vida, estão em outro lugar. Então, tá assim, eu vejo a galera realmente colapsando, porque se você não tem grana pra pagar uma rede de apoio, e mesmo quando é paga, é diferente. Não é diferente você deixar com os avós e falar, tô indo, falou, valeu, ou pega lá na escola, ou pega lá no balé. Sim. Se você não tem essa grana, né, pra ter acesso a esse tipo de rede de apoio paga, cara, é desesperador, assim, a sobrecarga. E aí a saúde mental vai pro saco mesmo. E aí você fica, tá aqui, aí de repente ligam, levou uma queda. Né? E aí você, se eu tivesse lá, não tinha evitado a queda. Porque criança, você virou, é igual a Laguapo, né? Virou, chegou e a criança virou, tá com a mão na tomada, caiu. Então assim, a gente precisa olhar para esse lugar, porque sabe o que acontece muito assim, às vezes, e geralmente a gente tem uma outra coisa. Você ainda não está vivendo isso, mas muitas mães já estão vivendo. Nós somos uma geração que hoje cuidamos dos filhos e dos pais. Então você tem uma sobrecarga, porque tem filhos que você tem que dar conta, os pais, que bom, envelheceram a ponto que você pode retribuir cuidando deles um pouquinho do muito que eles cuidaram de você, mas ainda assim não é romântico, tem trabalho, tem fraldão às vezes, eu digo que eu cuidei dos meus avós, sei como é. Então assim, tem ali muita coisa por trás que vai estressando você, e você tem que meio que, eu não tenho a minha avó como minha mãe teve, eu vou ter que criar minhas alternativas. E nem sempre isso vai funcionar. Às vezes são pessoas que você contrata e a maior parte das pessoas não tem isso como alternativa, nem para contratar. Então termina tendo que você sai. Quantas pessoas, por exemplo, saem e os filhos ficam na rua e aí não tem com quem cuide e ficam vulneráveis a convites da criminalidade. Então tem tantas dores que é tão ridículo alguém simplesmente acusar alguém em vez de estender a mão. Acho que a gente tem uma sociedade muito acusatória, muito de apontar dedos. E a gente está precisando de uma sociedade que estenda mãos, né? Especialmente para aquelas que
fazem a sociedade acontecer, que são as mães, caramba, tão óbvio. Nada disso estaria Estaria acontecendo, acontecendo galera, sem a Ah. gente existir, não é É. possível. Mas eu vejo muito isso, assim, de esse lance de estender a mão, cara, não sei, simplesmente não existe. É. É um fato, assim, as pessoas não fazem mais isso. Eu não sei se a gente vivia mais num ambiente muito mais familiar, eu acho, antes, então era tia-avó, era um monte de mulher, né, no final das contas, servindo de rede de apoio e cuidando, mas a gente tá cada vez mais isolado, morando distante das pessoas. Em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio. Exatamente, que dificulta Muito. né, esse deslocamento, às vezes para pegar, levar na escola, levar em outro lugar e tal. E a gente vai se isolando e, cara, colapsando e ficando muito, muito mal. Eu vou até dar um exemplo para você entender como isso pode ser até ainda pior, né? Eu tenho uma amiga minha chamada Adriana Mello. Ela é uma médica que tem 2 doutorados em medicina fetal e foi a que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia. Uau. Ela ficou chocada com isso, ganhou prêmios no mundo inteiro. É o equivalente ao Oscar da medicina em Nova York. Sim. Mas ela ficou chocada com a condição das mães. Sabe o que aconteceu com as mães que tiveram filhos com microcefalia? 99% delas, os maridos picaram a mula, respira, é a realidade, ficaram com as crianças. Muitas dessas crianças têm necessidade de cuidado e apoio diário. E quando a gente vai lá, eu ajudo no projeto, inclusive, porque eles também fazem parte da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização da qual eu faço parte, não governamental, que tem um projeto lindo no Brasil, em 4 países da África. E muitas vezes, quando a gente chega lá, as pessoas perguntam: o que a gente pode fazer para ajudar essas mães? Se você não puder dar nenhum dinheiro, diga assim: deixa eu ficar um pouco com seu filho no colo, porque elas não conseguem nem tomar banho. Exatamente. Sabe, aquela criança que tem pouca flexibilidade cognitiva e tem o pescocinho que está quebrado. E tem umas que elas ficam tão coladas com a criança que elas têm até dificuldade de entregar para você, para ela ir tomar um café, porque elas ficam com culpa. Não, com culpa, com receio, Volta, né? Como que eu posso ir até a esquina e voltar sem eu estar de olho? Exato. Só eu sei quanto é o que tem que fazer, o remédio. Teve um caso que saiu recente assim, sei lá, nos últimos 6 meses, eu não lembro, de uma mãe solo, de um filho com deficiência, que eu não vou lembrar exatamente, mas acharam os 2 mortos depois de sei lá quantos dias. Porque a mãe teve, sei lá, um infarto. E ele não podia... ele não tinha, deficiente. E assim, olha que loucura que a gente chegou no nível de passar dia, assim, alguém se perguntar: cadê essa mãe? E se eu te disser que isso não é raro? Não, eu imagino que não. Eu imagino que deva acontecer muito. E sei lá, se vai continuar acontecendo cada vez mais, sabe? E é louco, porque quando sai esse tipo de notícia, eu sou mãe solo. Então, assim, é desesperador, porque você fala... meu filho ainda é pequeno, tem 4 anos. Então, uma das coisas que eu mais tenho medo é de morrer. Você falar assim: cara, se eu morro agora, ninguém vai saber. Tipo, vão achar meu filho sei lá quanto tempo depois. Entendeu? Então é desesperador mesmo. Tudo isso em cima da mãe, né? Enfim. E falando nisso, divisão de tarefas. Vamos embora. Onde acha isso, hein? Existe? Onde assim, moram? Onde existe? O que comem? Exatamente. Como mãe solo, né? Enfim, isso praticamente não existe. Mas os pouquíssimos casais... Eu vejo pouquíssimos casais que, de fato, é dividido de verdade. Por que isso ainda acontece? Acho que também somos a primeira geração que está falando sobre isso, né? Pelo menos a gente começou a falar. Mas por que ainda não é uma divisão equitativa, né? Justa, né? A gente tem uma sociedade que ainda a gente não tem como negar. Tem valores machistas bem demarcados, em que se coloca a mulher tem tais papéis. E o clássico, por exemplo, né? É de você... chega em casa, os 2 trabalham, aí o cara vai pro sofá, vê série e a mulher continua na terceira jornada. Isso é um clássico. E que vai deteriorando a relação. O que vai acontecendo, né? Depois o cara quer namorar e ela decidiu com dor de cabeça. Óbvio, porque a sensação é: como assim? Eu cheguei aqui e você não entendeu que tem um filho, ou se não tem ainda um filho, mas a gente tem uma casa para dar conta, tem que fazer isso junto. Que humor que você fica, gente, na hora que acabou tudo o dia, você fala: acabou. Não, transar, esquece, não tem como. E é engraçado porque tem uma pesquisa mesmo, pesquisa feita que quando os maridos ajudam as esposas na tarefa doméstica, eu não sei quem vai estar assistindo na hora, então eu vou usar uma metáfora aqui, rola brindes.
rola brindes no final do dia. Claro, porque você tem um parceiro aqui. Entendi, é uma moeda de troca. Não é nenhuma moeda de troca, é assim, tipo, pintou um desejo, pinta um desejo, não é que eu vou trocar, tipo assim, porque você me ajudou, que não é ajudar, é nossa tarefa. É nossa. Você vai, não, é assim, agora que você chegou olhando pra mim como um objeto de desejo, eu também te desejo porque você foi uma pessoa justa nessa noite. Exatamente. É sobre isso, assim, ó, então não existe uma mágoa de você estar ali na cozinha e outra pessoa no sofá com a mão assim, cara. Sabe? Então, assim, muito desse processo, e aí você também, quando tem filhos, você vai criando um modelo de intimidade. Porque quando os filhos observam os pais, eles estão criando um modelo de intimidade mental a partir da relação que os pais têm, para que eles possam ter essa relação depois mais ou menos funcional. Então, quanto mais você tem divisão de tarefas, mais você tem um compartilhamento desse sentimento de família que fica mais apropriado. E é engraçado, porque quando eu fui casar com Janine, minha esposa, a gente foi levar convites de casamento. E numa das amigas dela, ela parou, aí eu fiquei no carro esperando, quando ela entrou de volta, ela entrou triste. Eu fiz, o que houve? Não, é porque eu entreguei para minha amiga, eu fiquei triste com ela. Mas por quê? Não, ela me desestimulou tanto a casar com você. Oxi. Mas comigo, particularmente, não, ela é casada, irmão. Tá bom, então... Não recomendo, não, casar. Por que não? Porque minha esposa canta, né? Porque ela falou assim, você é cantora, ele pode lhe tolher depois, e você vai ensaiar, e você vai... E aí depois vai lhe tolher e tal. E eu fiz... meu amor, vou lhe dizer uma coisa, não fique com raiva da sua amiga, não. Mas por quê? Porque ela tá desejando o melhor para você. Só que ela tá talvez tomando como a experiência dela ter que ser a sua. E... eu digo uma coisa, você não vai ter uma âncora quando casar comigo, você vai ter uma vela para navegar mais rápido. Mas é tão engraçado que eu lembro que assim que a gente casou, que por exemplo, tinha uma festa de família, eu ia fazer o prato dela. Sim, Tava todas as mulheres fazendo o prato dos maridos, e aí todo mundo olhava ia lá cobrar dela. Olha, ele foi fazer seu prato. Sim. E ela, eu pedi. Sim, eu falei. E eu achava engraçado, porque parecia um absurdo que eu estava fazendo o prato dela. Eu adoro cuidar. Eu adoro que ela se sinta cuidada. E eu acho que isso não existe. Não existe que... Existem coisas que são muito apropriadamente, assim, do papel do homem e da mulher. Eu entendo que tem coisas assim, mas não é coisas assim tão marcadinhas como as pessoas pensam que, se você fez o prato do seu esposo... As pessoas, assim, quem abala a sua masculinidade por causa disso, ela tá abalada há muito tempo, né? Vamos combinar. Né? Aí, por favor, reseta. É realmente esse cuidar recíproco. Um dia ela vai lá e faz. Um dia eu tô lá conversando. Amor, faz o prato pra mim hoje. Não tem essa coisa de, não, você é a mulher, você tem que chegar numa festa, você tem que fazer meu prato e eu, o sultão, fico esperando aqui no sofá pra você me servir, Habib. Não é assim, gente. Eu lembro que, você falou isso, eu lembrei que uma vez a minha avó, ela ainda estava viva, minha avó já não tá mais viva. E eu namorava um menino, e aí eu odeio lavar louça, né? E eu não ligo de fazer várias outras tarefas que são consideradas muito mais chatas do que, tipo, lavar louça, por exemplo. E aí eu lembro que eu combinei com esse meu namorado da época que se um dia a gente casasse, ele era o responsável pela louça. E eu, cara, não ligava de lavar o banheiro, mas tipo, louça ficava com ele. E ele tipo, não, beleza, combinado. Aí um dia eu falei isso na frente da minha avó. Cara, pra quê? Ela fez, Gabriela, pelo amor de Deus, não faz isso. E ele tava junto, aí ele começou a rir, e ficou a gente, aí eu fiquei brava, eu falei, por quê? Qual é o problema lá? Não, eu vou dar uma máquina de lavar louça pra vocês. Eu falei, olha isso, porque imagina que o homem vai ser a função ainda dele, lavar a louça. Como assim? Eu posso fazer todo o resto. Mas ele lavar a louça de jeito nenhum. Ele ganha a máquina de lavar, você não. Exatamente. E é exatamente pra ele, né? Que no final ela tá dando essa máquina de lavar louça. Mas é muito louco como a gente também ainda tá engatinhando nesse lance de divisão de tarefa. Como a gente já fala muito sobre isso, mas na prática ainda é muito difícil de ver homens que realmente dividem, assim, que realmente lembram de quando precisa dar tal vacina, onde, que horas vai levar no médico, quem é o médico, o nome do médico, quem é assim, gente, o nome da melhor amiga da sua filha, às vezes você não sabe. E a mãe sabe o nome, CPF, RG, onde mora. Eu acho que quando a gente olha para tudo isso e a gente meio que aqui está fazendo um diagnóstico de uma estrutura social, a gente olha para muito dessas pessoas que têm esse comportamento
e entende que muitos acham que é normal. Então, a gente está esclarecendo que não é, que foi um modelo disfuncional e que o objetivo não é acusar e apontar dedo, é convidar para uma maturidade na relação. Olha, se você foi treinado assim e sua mãe suportou isso do seu pai, não necessariamente a menina que vai namorar com você vai suportar isso. Então, observa isso e se convida a melhorar. Isso não vai tirar a tua masculinidade, isso não vai afetar você. Isso vai tornar você uma pessoa capaz de entender que relacionamento é um ambiente em que nós estamos o tempo inteiro construindo e trocando uma ajuda mútua. Né? A gente, na verdade, eu sempre digo brincando nas palestras que eu pergunto assim, para que vocês acham que serve família? Aí todo mundo começa, para amar, para cuidar, para educar. Tá faltando uma palavra, aí todo mundo, ninguém consegue. Tá faltando uma palavra, aí qual é? Sua família se serve para se suportar. Aí todo mundo ri. Porque tem apenas uma concepção de suportar na cabeça, que é ter que aguentar, ter que tolerar. Que também é. Mas é dar suportear, dar condição para que o outro aconteça. Eu te apoio, eu te dou suporte. É isso que acontece. Então, se apenas eu entrego, há uma relação que começa a sofrer por assimetria de troca. Então, um entrega muito e o outro apenas recebe. E aí você chega com pessoas que começam a achar tão natural isso que começam a ir para uma relação que fica tóxica. Porque você entrega tanto e não recebe nada de volta, mas tem necessidade de receber e chega adoecida no consultório, como eu atendia muitas mulheres, dizendo para mim o seguinte, não, é porque eu amo por nós dois. Eu amo por nós dois. E eu fazia, olha, eu vou te dizer uma coisa bem sincera, tudo que não tem nessa relação é amor, a começar de você por você mesma. Nossa. Essa é a falta de amor mais central, é a sua falta de amor. Agora, é porque talvez você tenha aprendido isso, que esse era um lugar que você tem que ficar e não é um lugar que você tem que ficar. Você tem que aprender a se amar, aprender a olhar para a relação e dizer isso aqui não, tem limites, tem não para ser dado. Numa relação, a gente está sempre numa saudável luta territorial, no sentido de, aqui não, aqui você passou do limite, eu não gosto disso. E a gente vai aprendendo. No começo de um relacionamento, a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai desenvolvendo intimidade. Sim. Intimidade é uma coisa que você não desenvolve assim que casa. A mesma coisa com o filho, por mais que você ame, acabou de chegar, você pode ter trigêmeos, são personalidades únicas, completamente diferentes, e que vai exigir de você abordagens únicas. Então a intimidade ela vai acontecendo nas trocas, em que haja justiça daquilo ali, né? Quando a mãe da gente olhava e a gente fazia assim, é intimidade. Eu lembro que minha esposa uma vez, assim que a gente casou, olha, quem vem hoje aqui é tia fulana. Então, cuidado, que você é muito brincalhão, pelo amor de Deus, cuidado que ela pode ficar chateada. Então, aí me deu um monte de recomendação, checklist de recomendação, para a tia fulana chegasse lá e eu ficar o mais comportadinho possível, porque eu sou hiperativo, sagitariano. Então, sagitariano, e aí, aquela coisa expansiva, tentei me controlar, de vez em quando saía um negócio assim, ela olhava para mim. Depois de um tempo de casamento, o que acontece hoje? Chega alguém assim, que ela quer me dar uma cara, ela faz... Aí eu, entende? É a tal da intimidade. É a tal da intimidade. Ai, gente, eu vi que sua esposa é cantora e que vocês fazem algumas coisas juntos. Na música a gente tem muito isso. Eu sou cantora também, né? Cara, o músico que você sempre faz, normalmente as gigs, assim, né? Os jobs, pra quem não sabe. Eu olhava pro Eric, meu parceiro de sempre, ele que sempre faz as gigs comigo. Eu olhava pro Eric e ele já sabia o que era. É tipo, tá muito lento, tá muito rápido, segura, não sei o que, de novo. Tipo, repete refrão, porque a gente fazia casamento, então é a entrada do casamento da noiva, repete de novo. Eu só fazia assim, ele já sabia. Então, cara, essa intimidade é muito gostoso, né, de você ir criando com a pessoa, mas realmente, é tempo, né? Mas aí a gente pode fazer uma provocação pra quem tá nos assistindo. Tá. Sabe qual é a dificuldade que muita gente tem de desenvolver intimidade com outra pessoa? Muita gente tem. Não sei como é, mas sei, sei que tem. Porque não tem intimidade consigo. Tem gente que não tem intimidade consigo mesmo. Tem gente que não olha para si como um objeto de amor, de carinho, de cuidado, de escuta. A gente muitas vezes quer ser escutado, mas a gente nem se escuta. A gente geralmente consegue entregar para a vida aquilo que a gente entrega para a gente. Então, a gente tem que olhar para esse movimento, dessa busca de, por exemplo, é justiça que eu busco? Sou eu justa comigo?
eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu sono, eu entendo que eu sou um ser limitado, eu não sou uma mãe máquina com inteligência artificial e computação quântica, eu sou uma mulher que cansa, que tem dia, cala a boca, menino, que eu não aguento, e é muito humano isso, Sim. mesmo que depois vá chorar no banheiro arrependida, ai, como eu Sim. entendo meu filho, que é comum, né? Uhum. Então, assim, esse autocuidado que tem faltado na nossa sociedade tem sido um grande sintoma de todo esse estado de doença que a gente tem vivido. Porque na medida em que, digamos assim, qual é o maior presente que Gabi pode dar ao filho dela? Ser uma mulher feliz. Com certeza. E mulher feliz não é uma mulher idealizada, é uma mulher que se cuida, que se respeita Uhum. e que também é mãe, mas que também é mulher, e que também é cantora, e que também é uma pessoa que faz conteúdo digital. Ou seja, existe uma multiplicidade de seres humanos dentro de você que precisa ser visto, respeitado, validado. Tem uma Gabi criança com suas dores que tem que ser acolhida. Né? Tem uma Gabi mulher que certamente gostaria de uma relação estável com alguém ajudando você a remar o barco que está remando sozinha. Então tem tantas coisas dentro de nós que a gente precisa acolher, que a gente precisa tirar a culpa dessa equação, decantar muitas coisas para poder estar bem para a vida, que eu sempre digo para as pessoas, porque meu filho precisa de mim, precisa de você feliz, sabe? Ele precisa de você meia hora por dia feliz, é melhor do que 5 horas com ele infeliz. Porque aí você vai ensinar para ele que é assim a vida, que você pode viver infeliz e não é isso que você quer, né? Então é esse autocuidado que eu acho que a gente também precisa ter, esse olhar que é muito importante no dia de hoje. Eu tento sempre passar pro meu filho, assim, essa importância do ter o meu espaço, ter os meus momentos, e, sei lá, quando eu saio, né, às vezes ele fica, não, mamãe, onde você vai? Não quero que você vá. E aí eu faço, algumas vezes se eu tô com muita pressa, ele tá me alugando muito, eu falo, vou trabalhar, que eu sei que resolve rápido. Mas quando eu tenho um tempinho a mais e paciência, aquele dia eu tô bem, eu falo, filho, eu vou sair com as minhas amigas, porque eu preciso. Porque mas por que, mamãe? Porque eu quero, filho. Porque é importante pra mamãe ter um momento dela com as amigas. Eu quero me divertir com as minhas amigas, mas hoje você vai ficar aí com a vovó, ou com a fulana, ou, enfim. E tá tudo bem, amanhã eu tô de volta. Então eu tento, né, mostrar pra ele que existe uma pessoa além da mãe que eu sou. Sim. Porque é muito fácil a gente ficar nesse lugar de só mãe e passar essa mensagem pra ele. E não é a mensagem que eu quero passar, né? Pelo contrário, eu quero que ele enxergue isso. Vai ser importante porque um dia ele que vai pedir o espaço. Com certeza. E ele sabe que pode, porque você disse que tinha que ter espaço, um dia ele vai dizer, mamãe, eu quero ficar só. Hoje eu já ensino ele, por exemplo, quando ele tá muito bravo, assim, que ele, enfim, né, faz as famosas birras, entre aspas, tem algum meltdown ali, eu falo, filho, você quer... Eu tento chegar perto, tento conversar, tento abraçar. Se não dá certo, eu viro e falo, filho, você quer espaço? Ele fala, eu quero espaço. Então tá bom. Aí eu me afasto, fico olhando de longe, vejo o que ele quer. Aí eu tento de novo depois de um tempo. Não, eu quero ficar sozinho. Tá bom. Me afasto, vou pro lado. Tô aqui, tá? Tô aqui. Mas é mostrar, estou do seu lado. A segurança de estar ali, né? Acolher a emoção, né? Acolher A emoção e corrigir o comportamento. Exato. Que a gente não teve isso, né? A nossa geração não teve Os nossos pais nunca ouviram falar de inteligência emocional, gente. Que é isso? Isso é uma coisa quase mística para eles. Não, isso é uma coisa muito atual. Sim. Atual, assim, ainda para poucas pessoas. Não é atual para todo mundo, né? É bolha, né? É bolha, mas a gente tá aqui para furar essa bolha. Então a gente vai em todo canto para falar, porque a gente tem que transformar o tema da saúde mental acessível e simples, como tem que ser. Porque é salvar vidas. Total. Sabe? Qualquer conteúdo, Tanto que eu digo assim, fulano tem um Instagram que tem mais seguidores que eu sei. Que bom, qualquer psicólogo, qualquer pessoa que fala de comportamento humano, que tenha fundamento, porque tem muita gente aí que está dizendo bobagem, mas pessoas sérias que não concorrem, a gente colabora pela saúde mental. A gente tem um mundo com 8 bilhões de seres humanos, quase. Quem sou eu para querer ser a única voz que fala de saúde mental? Tem que ter muita gente falando de saúde mental. Tem que ter mulher negra, tem que ter homem, tem que ter hétero, tem que ter todas as pessoas falando para a multidão de seres humanos de suas manifestações para dizer sim que você tem que se cuidar, que você tem que se observar, que você tem que chegar para a criança e dizer, tá, você tem seu espaço, você tem seu direito aqui de ter sua birra, só não quebra o jarro, porque isso não tá direito. Exatamente, né? exatamente. É assim, eu não vou deixar você fazer tal coisa, eu não vou deixar você me bater. Às vezes, obviamente, né, ele vem, às vezes, tentar me bater, eu seguro e falo, eu não posso deixar você me bater.
Isso não é permitido aqui nessa casa. Exato. Agora, você tá triste, você tá frustrado, você tá... Tudo Humano, bem, eu normal, entendo, a gente normal. oscila. Eu também. Eu lembro uma vez que ele tava tendo, assim, uma birra muito forte e eu quebrei ele exatamente quando eu falei, você sabia que a mamãe também fica triste e frustrada às vezes? Na hora ele parou, olhou pra minha cara e ele, é? Aí eu, você sabia que... Aí eu peguei uma situação que ele tinha visto, sei lá, no dia anterior e falei, ontem, você lembra? Quando tal coisa aconteceu? Então, eu tava triste. Eu preferia ter feito outra coisa, mas eu tive que fazer isso. Aí ele ficou todo curioso, tentando entender. Mas é um trabalho, porque assim, aí é isso, mexer com a nossa criança interior, né? E Construção. aí é dedinho na ferida. Na verdade, o filho lhe convida, aspas, que não é convite não, lhe intima a revisitar sua criança. É isso mesmo. Rossandro, 1/5 dos casais, eu peguei esse dado, é chocante. 1/5 dos casais se separa no primeiro ano do bebê. Assim, você sabe o que os estudos falam sobre isso? O que tem acontecido, né? Porque eu imagino que isso deve ser algo recente, porque, infelizmente, né, nossos pais ainda se separavam muito pouco, infelizmente, em relação, assim... Eu sei que muita gente ficava infeliz na relação, E permanecia. né? E permanecia ali numa relação, às vezes, enfim, até abusiva, tóxica, enfim. Mas, tipo, 1/5 dos casais se separam no primeiro ano do bebê. É o que? comum. Não suportar essa mudança? Essa mudança, esse trabalho que vem, às vezes, por exemplo, um ou outro abandona o relacionamento em prol do bebê. Às vezes há uma imaturidade de alguém não entender que o bebê demanda muito cuidado mesmo. Vamos imaginar uma cena. Não é essa a única variável. São várias, mas pegar uma clássica. O bebê nasce, a mãe está exausta dormindo pouco à noite, exausta dando de mamar, o corpo sendo demandado pra caramba, e o cara lá querendo tamo de lua de mel. Ela, não tá, velho. Não Sim. dá. Tem um corpo agora que tem uma outra função que não é somente a mulher que dá prazer, tá? Não é que ela não vai existir, mas me dá um tempinho aí. Aí o cara não aceita. É um clássico, né? É um clássico. Ou então, por exemplo, o inverso. Há uma paixão tão absoluta pela criança que a pessoa perde o desejo pelo marido. Assim, o meu amor agora todo aqui. Canalizado ali. E aí pensa assim, mas olha, e se isso der errado, vai ser ruim para este bebê. Né? Que certamente ficaria mais confortável no ambiente em que os dois estivessem juntos. E às vezes é esse olhar que vamos pensar muito no que qual é a minha responsabilidade nessa equação? O que eu tenho, como é que eu tenho construído essa, digamos, essa nova dinâmica de ser mãe ou de ser pai em relação a este relacionamento que nós temos, que nós nos juntamos porque nós nos amamos, nos desejamos e queremos que o filho venha. Por que a gente está tornando esse, que é um grande desejo da gente, numa tragédia? É falta de gestão mesmo, pura e simples, de, opa, vamos lá, vamos conversar aqui, tá faltando o esposo, tá faltando a esposa, sabe? Então, para que a gente possa entender, eu entendo, me dá um tempo, eu tô sufocado, eu tô sufocada, a criança está demandando muito, e se a criança nasce com uma síndrome qualquer, a demanda é maior. Muito então, maior. às vezes falta muito essa compreensão, sabe? Que eu acho que esse diálogo que é fundamental em qualquer época do relacionamento, mas nessa época particularmente, porque é o diálogo em que aquelas duas pessoas terão que falar com três. Então chegou um terceiro elemento que vai participar desse diálogo. E esse terceiro elemento ele não fala, ele só chora, só grita, e você vai ter que interpretar. Interpretar este que chegou e começar a dialogar com você e interpretar como essa dinâmica foi modificada a partir desse elemento que é desejado, e às vezes não, mas na maior parte sim, e que você tem que lidar com esse elemento novo. E muitas vezes essa imaturidade das pessoas é que leva a essas relações que precocemente acabam, e você depois atende as pessoas e fala assim, cara, eu atendia muitos homens, né, que fazia assim, cara... atendia homem? Duvido. Atendia. Tem uns aí, né? Eu atendia metade do público era masculino e metade era feminino. Chocada. Metade masculino. Será que homem normalmente prefere ser atendido por homem? Existe isso? Existe um preconceito. Até algumas mulheres só queriam ser atendidas por psicólogos homens. Eu percebia isso, né? Até mulher tem isso. Mas assim, de um modo geral, era muito... a pessoa mesmo que buscava... Hoje tem pessoas, mas eu atendia muitos homens arrependidos das muitas mulheres incríveis que perderam por imaturidade. Olha lá. Acontece. Não é mesmo? Aí eu olhava assim, porque olha, mulheres incríveis. Eu digo, porque, cara, a sua imaturidade emocional, porque assim, maturidade, eu sempre insisto,
Ela não vem com o tempo, é escolha, né? Então a sua imaturidade emocional fez com que você perdesse mulheres incríveis, né? E você não só perdeu mulheres incríveis, em muitos casos era assim, como você queimou seu filme total com a Acabou, categoria, Com a categoria ali. a categoria inteira tá te cancelando, e sobrou o rescaldo, cara, de quem te aceita como prêmio de consolação. E aceite porque você machucou muitas pessoas. Então essa ficha cai um dia? É Cai, mesmo? não é pra... A Cai. Cintia rindo ali. Cai, mas não é um cai que o cara vai lá e conta pros amigos na mesa de bar, não. Porque na Não mesa de bar conta, todo né? mundo é... Não, e não conta pra ninguém. Eu tenho muito essa impressão, assim, que não conta nem pra ninguém, nem pra própria pessoa. É muito difícil um homem fazer esse movimento de chegar... Que seja pra, sei lá, ex-esposa dele falar, cara, me arrependi, fiz cagada, não devia ter feito isso, tipo... Você sabe que os que faziam isso, que tinham essa coragem, eles recuperavam a relação. Olha lá. Acontecia coisas incríveis. A pessoa que bifurcou, dizia, ó, bifurcou, cara. Teve casos que eu fazia, você já disse isso pra ela alguma vez? Você chegou lá e disse assim, eu fiz uma grandíssima de uma besteira. Eu não olhei, porque às vezes você perde alguém para ver a dimensão que a pessoa tem. Infelizmente. Sim. Né? Você já Acontece chegou muito. para dizer a ela o tamanho que ela tem? Que não é de você dizer para mim, cara. Eu vou só curar a tua dor, mas você talvez tenha uma... E aí teve casos que a pessoa foi lá para contar, putz, aquele amor voltava, porque finalmente é como se ela dissesse assim, finalmente você me viu, cara. Dá tempo, vamos lá. Sabe? Então, e as coisas aconteciam e o casamento ganhava um status que ele nunca teve. Sim. Porque quando eu olho pra você e quando eu te enxergo, você finalmente sente que tá dentro de uma relação. Tem gente que foi pra igreja, fez todo o ritual, tirou foto, fez lua de mel e não tá casado. Olha só. Porque nunca olhou pro outro. Sim. Tem uma frase da Marguerite Yourcenar, que é uma escritora belga, que é bem legal, que ela diz assim, eu vou fazer uma metáfora inversa. Ela diz assim, o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é aquele lugar nem o dia que a gente nasceu. É o lugar e o dia em que pela primeira vez lançamos um olhar de inteligência sobre a nossa vida, que é esse autocuidado. Vamos pensar isso numa relação a dois. O casamento não é o dia em que eu fui para o altar com alguém e levei um monte de convidados para testemunhar que a gente quer estar junto. É quando a primeira vez eu olho para a pessoa e digo, você é incrível. É quando você olha para a pessoa e diz assim, se eu não fosse teu marido, eu tinha que pelo menos ser teu amigo. Porque seria, sabe assim, muito desperdício da existência eu não te conhecer. É quando você olha para a pessoa e pensa, eu desejo você, e é por isso que a gente casou, porque Sim. tem o desejo, mas eu respeito você, então mesmo quando você não estiver comigo, isso vai estar num acordo que eu espero que a gente esteja junto, porque esse desejo ele aconteça entre nós dois, e eu te admiro, a ponto de que eu posso ficar distante olhando para você e ver você brilhar e ficar feliz. Né? E às vezes para o homem é um pouco mais difícil, porque na nossa sociedade, muito dolorosamente eu vi isso no consultório, as esposas elas torcem pelo sucesso dos maridos e sentem que a vitória deles é a vitória da família. Mas o mesmo não se dá para alguns homens, que não torcem pela vitória das mulheres, que até sabotam, porque sentem que qualquer crescimento pode representar um decréscimo da própria vida. E eu dizia muito para eles, eu dizia isso para eles e para todas as pessoas, a luz do outro não depõe contra ninguém, não depõe contra você. A competência do outro não depõe contra você. É um privilégio de você poder conviver com aquilo ali, entendeu? É você usufruir de uma coisa que você não tem, porque você tem um talento, eu tenho um, cada um tá junto, mas é como se fosse uma ameaça. Então as pessoas elas sabotam. Teve mulheres que eu tinha que dizer no consultório, você continua no seu casamento, você ama seu marido, na sua equação emocional, apesar dele criticar você, apesar dele não valorizar a sua profissão, isso lhe dói, você o ama, você deseja e você quer ficar, não é isso? É uma escolha sua justa, ninguém pode reclamar. Mas eu preciso que você entenda, a partir de agora você não pode contar as suas conquistas pro seu marido. Ai, gente, como é que... Porque você, toda vez que conta, ele critica. E aí ela disse, eu vou fazer isso, Rossano. Porque se isso é o que está me magoando, mas eu amo e no resto ele é muito, muito bom, eu não vou sair só por causa disso. Você está certo, você tem esse direito, mas é só você entender. Então significa dizer que suas conquistas você vai compartilhar com suas amigas, com sua mãe, com suas irmãs.
Mas em casa não conta, Ai, infelizmente. Deus me livre. Eu não aceito não, hein? Eu já tô... Aliás, você tava falando aí, não aceito nada menos do que isso, talvez por isso esteja sozinha. Não é mesmo? Mas é isso, não, pelo amor de Deus, o cara que estiver comigo tem que me achar muito foda e tem que ficar muito feliz por mim quando eu me conquistar. São gerações também, né? Eu tava com uma paciente de uma geração que não existia esse olhar. E eu acho que quando a gente tá quando você tá com um paciente, o objetivo da terapia não é que a pessoa se separe, é que a pessoa fique feliz e bem. Não importa se seja ficando na relação ou saindo da relação. Ela estava com muita maturidade fazendo uma escolha que na equação dela, esse era um lado chato, mas administrável, em prol de todo um resto que era funcional. Que era legal. Então, assim, ela teve a maturidade de perceber isso. Porque às vezes a gente também quer uma perfeição. Que é muito difícil. Bom, sabe a música de Caetano Veloso? Ou Quereres, que tem uma parte que diz assim: eu queria querer-te, amar amor, construísmo dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor. Quem não queria? Um casamento tudo métrica, rima e nunca dor. Mas, como a música diz, a vida é real e de viés. Então, assim, esses vieses acontecem. Eu vou ter que administrar, o que existe inteligência emocional. E, às vezes, isso implica dizer que não dá para ficar. Ok? Mas que isso seja tomado com muita consciência, porque tem muita dor nessa saída. E acho que tem muito do momento também, né? Eu já vi um casal muito próximo a mim, para não dizer nomes, não é mesmo? Mas muito próximo mesmo, que era exatamente essa situação do homem não torcer pela mulher, nem saber as conquistas daquela mulher, meio que tanto faz, e pelo contrário, se sentir meio doído, né, quando essa mulher conquistava algumas coisas. E aí vem o lance da masculinidade frágil, não é mesmo, galera? Que masculinidade é essa, de novo? Mas, por um tempo, isso foi suportável para essa mulher, para essa esposa. Uma hora ela falou, cara, não dá. Tipo, por um tempo também. Eu nem percebi, ou eu via pouco, outras coisas pesavam mais. Agora, talvez mais velha, não sei o que, isso não Na verdade, como. É preciso ser muito homem para vibrar com a mulher que vence. Pois é. É preciso ter muita força de caráter, sabe? Para não só vibrar, mas ser um estímulo para que essa vitória aconteça. Né? Tem uma música que eu acho muito bonita, que é de Olavo de Moraes, o esposo da Glória Pires. É Olavo Moraes? Ixi, deu uma fugida. Tá. Mas olha o que ele diz. Essa música eu acho que é Orlando Moraes, exato, obrigado, sim, Orlando Moraes. Que diz o seguinte, diz assim: a mim não importa ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Eu nasci para estar ao teu lado mesmo quando não estamos juntos. Ai, que bonitinho. Que é a grandeza de um cara, não importa o que você né? Eu nasci para estar ao teu lado e eu não preciso ser o... Tanto faz, sabe? né? Se eu sou o foco ou não, gente. Não é sobre mim, né? Não é. E a vida é tão cíclica, porque o protagonismo da vida é assim, um dia você está protagonista, outro dia você está como personagem secundário e outro dia você sai da peça. Exato. E o importante não é se você quer se eternizar num personagem, é como você, enquanto está vivendo a peça da vida, se relaciona de forma amorosa e respeitosa com os outros personagens do grande teatro da existência. Bonito, né, gente? Vamos agora pro quadro? Vamos pro quadro? Vamos pro quadro. O quadro chama Não é Só Mais Uma Crise. Vamos ver aí o que vai rolar. Você acredita que as pessoas podem mudar? Eu acredito que sim. Eu acredito. Acredito. Sim. Não. Porque a pessoa teve uma criação desde pequeno, dificilmente você vai conseguir mudar uma criação. Acredito que sim. Todo mundo tem a oportunidade de um recomeço. Olha, eu acho que as pessoas não mudam. As pessoas podem até se adaptar, tá, a um gosto de uma outra pessoa, alguma coisa assim, mas os princípios, os valores que a gente recebe lá na primeira infância é insubstituível. Depende, vai de cada pessoa, né? Eu acho que quando a pessoa quer ser ruim, ela vai ser ruim. Não, acho que não. E a gente tem um exemplo aí, um jogador de futebol que vive repetindo as mesmas cagadas. O que a pessoa pode, ela enxergar os erros. Com ela enxergando seus erros, ela pode querer mudar algumas atitudes, mas completamente ninguém muda. Você já teve alguma situação que você mudou? Teve um dia que eu acordei reclamando muito e eu não queria vir trabalhar. E por conta da minha reclamação, eu acabei perdendo o meu bichinho. Isso me fez mudar, isso me fez entender que talvez eu
estava tendo atitudes que não condizia com o que eu deveria ser. Quando eu comecei a morar sozinha, que eu comecei a morar assim fora da casa dos meus pais, foi uma transformação na minha vida. Eu era muito nervoso, né, explosivo com muitas das coisas, pensava muito em mim. Você refletindo, você tem que pensar no próximo, sua felicidade e a felicidade do outro. Eu mudei muito, eu era muito brigona, ia por porrada com todo mundo quando eu era pequena, escondo isso de todo mundo e hoje eu sou uma pessoa bem pacífica. E aí, Rossandra, as pessoas podem mudar? Esse povo aí, esses maridos aí, que, por exemplo, né, que a gente estava falando antes, que não reconhecem às vezes as mulheres fodas que tem do lado. Pode mudar ou não pode mudar? O que você vê em consultório, assim, né, com o paciente lá? Como é que é? As pessoas podem mudar. Pode. Se a gente não acreditar na mudança, a gente perde a fé no espírito humano. Sabe? A gente pode mudar. Nisso. Agora, só que a gente tem que entender que é um... Primeiro tem que fazer uma coisa simples. Diagnóstico. Reconhecer. Não posso mudar se não reconhecer que preciso dessa mudança. Depois entender que o desejo de mudar por si só não é suficiente para que a mudança ocorra. E a pessoa tem que entender também que ela vai ter muitas idas e vindas entre a velha criatura que ela é e a nova criatura que ela quer ser. Boa. Então, tanto tem que ter paciência quem quer mudar, como tem que ter paciência também quem está precisando dessa mudança. Tipo assim, vamos imaginar. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Como um clássico hiperativo, né? Quando o Janine quer conversar comigo, eu me distraio. Então, no começo do nosso casamento, a gente sempre ficou estressado, porque ela sim ficou estressada, não a gente. E ela ficou estressada porque ela estava conversando comigo, aí eu... Eita, que lindo esse luz. Às vezes era uma coisa bem séria. Preste atenção, eu tô falando um negócio terrível. Mas a pessoa que tem dessa atenção é assim. Então, muitas vezes, quando ela quer conversar com você, aí eu, só um minutinho, aí eu boto o celular assim, sabe? Eu vou desligar a televisão, porque você sabe, eu vou olhar pra mosca passando. Então, assim, eu admito que eu tenho isso, entendo que tem coisas que eu nunca vou mudar, mas eu tento entender que é importante pro outro. E, às vezes, a gente faz, mesmo que a gente não concorde, aquilo que não é uma mudança central de valores, porque é importante para o outro. Eu não gosto de fazer isso, mas é importante para você, eu vou fazer porque é importante para você. Aquilo que é negociável, eu não estou mudando um valor essencial meu. Você não está me obrigando a mudar a minha forma de ver o mundo, a minha religião. Não, para mim aquilo não fede nem cheiro, não faz diferença. Então, por você, obviamente, eu posso fazer isso. Não é tipo assim, você vê série tal comigo? Vejo, não gosto, mas eu vejo. Entendeu? Sim, mais ou menos. Tem mesmo. Coisas que são muito flexibilizáveis para a gente fazer. Agora, com relação à mudança, é preciso que a gente tenha essa capacidade de entender que demanda um tempo para que aquele comportamento antigo que está cristalizado... Vou dar um exemplo mais claro para todo mundo que está vendo a gente entender. Vamos supor que você se acostumou a colocar essa maçãzinha linda aqui onde está, certo? E você precisava achar o seu carro aqui. Anos seguidos. Aí um dia você achou, não, Rossandra, eu acho que essa maçãzinha com a chave do meu carro fica mais segura se eu colocar ela aqui, ó, dentro desse jarro. Você decidiu conscientemente. Amanhã, quando você chegar, você vai procurar onde? Lá no... Não, você vai procurar aqui? Porque você passou mesmo, anos... você passou anos aqui. Sabe se você mudou as coisas na cozinha? Eita, os copos estão aqui agora. Sim, você esquece. É um você delay. Vai automaticamente buscar naquele lugar de Até que você se condicione que está aqui. Uhum. Isso é mudar um objeto de lugar. Imagina um comportamento humano. Não, e imagina quando é um outro que às vezes fala pra você, putz, cara, vai vamos... sem quebrar. Não. Fica tranquilo, tá tudo bem, você não quebra. Graças a Deus, por isso que eu peguei ele. Que eu senti que era de ferro. Não, e imagina quando o outro fala, viu? E se a gente colocar esse lá? Aí você fala, tudo bem. Pô, mas aí pra você se reacostumar, que não é nem uma decisão sua, né? Tipo, nem você fala, se você concordou que tudo bem. Exato. Mas não necessariamente aquilo foi algo que partiria de você naturalmente. E tem uma outra coisa na mudança, é que a mudança gera, e é tema do seu programa, uma crise. Eu vou apresentar um conceito bem sofisticado de crise para o povo achar que eu sou inteligente. Aí depois a gente traduz. Tem um pensador chamado Gramsci, da política italiana, e aí não tem a ver com a orientação política dele, não. É só porque o conceito é interessante. Porque hoje tudo virou uma guerra narrativa, né? Então eu faço logo um disclaimer. Apenas o conceito dele é interessante. Ele vai dizer o seguinte, que crise é quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos, mas o modelo novo não está pronto, por isso ele não está qualificado para orientar o presente. É bonito, né? Então, bonito, achei. Basicamente assim, crise é quando o Rossandro velho
não dá mais conta de estar nessa relação, vamos imaginar. Mas não tem um novo para substituir o relacionamento velho. Aí, nem o antigo dá conta, nem o novo está pronto. Eu estou no meio, no hiato. E muita gente não resiste a esse deserto. Porque a mudança exige coragem para passar por um deserto. Entre a zona de conforto do passado, que não responde às expectativas do presente, e o meu esforço para me tornar uma nova pessoa. E numa hora eu fico em crise, porque nem o que eu fazia funciona mais, nem o que eu estou fazendo está funcionando. Paciência, porque mudança pessoal não é corrida de 100 metros, é maratona. Uma hora você está na frente, outra hora você está atrás, e o objetivo não é nem você ser o primeiro a chegar, é tão somente cruzar a linha de chegada, do seu jeito, no seu modo, no seu tempo, sem comparar com os kenianos que está passando do seu lado. Com certeza passaram, já passou, foram, já ganhou, e você está tentando chegar no final da vida, olhando na rede social quem está fingindo estar feliz, sabe? Sim. Então é muito esse movimento que a gente tem que ter paciência entre essas mudanças, que sim, as mudanças são possíveis. Porque é tão legal quando você diz, não, pau que nasce torto, morre torto, nem pra pau isso serve. Se você pegar essa plantinha aqui, botar um cabo de vassoura e amarrar, ela vai ficar... É verdade. Não serve. Não serve, é verdade. Eu me considero... Bom, eu acho que eu já mudei muito ao longo da minha vida. E assim, só que óbvio, tem muito esse lance, né? De mudanças que eu, de fato, em algum momento quis fazer. Isso pode até ter sido alertado por alguma pessoa. Uma, duas, três. Aí na quinta eu falei, opa, acho que alguém tem razão aí e eu deveria mudar. Por exemplo, ser ciumenta. Eu fui ciumenta por muito tempo. Eu ainda sou ciumenta. É aquilo que você falou, eu achei interessante isso. Leva tempo e às vezes você ainda vai transicionar por essa pessoa. Então, eu ainda me considero uma pessoa ciumenta, mas que hoje tenho muito diagnosticada e muito controle por esses ciúmes. Eu acho que das emoções... O caos fica só em você, né? O outro tá lá e você, não, tô plena, mas... Não, mas então, eu acho que eu não só seguro, porque isso também não é bom, você só guardar. Eu acho que hoje eu racionalizo muito bem. Tá, eu sei que eu tô sentindo. É besteira? Eu sei. A gente sabe quando é besteira ou quando, pô, o cara tá descumprindo um combinado. Ou, tipo, isso não era pra... né, passou dos limites. Pô, eu racionalizo esses ciúmes muito facilmente. Talvez seja a emoção que hoje eu tenho mais facilidade de diagnosticar, assim, e de... Eu sei se eu tenho razão ou não. Porque eu acho que eu exercitei tanto, tanto, que hoje, em um segundo, eu falo, isso é besteira, isso é coisa da minha cabeça. Ou, pô, não... Cara, você passou dos limites aqui, acho que você deveria ter feito outra coisa, entendeu? Mas é muito trabalho, muito autoconhecimento, muita terapia, entendeu? Diálogo, que foi o que você falou, que as pessoas não fazem. Dialogar com seus parceiros. Gente, por quê? Por quê? Vocês não conversam. A gente não conversa, eu tento conversar e aí o povo acha o quê? Ai, que é DR toda hora. Ai, que tipo, que chato. Gente, eu sempre digo o seguinte... DR é cartão amarelo. É melhor você dar cartões amarelos e permanecer no jogo do que em silêncio terminar dando cartão vermelho. Exatamente. Mas o povo acha ruim. Ainda é uma coisa socialmente vista como chata, né? Não. De novo, DR... Amigo, a gente vai alinhar aqui como, então? Transmissão de pensamento? Vamos chamar o pessoal para a posição de filho, para o pessoal entender DR? Bora. Minha mãe era um especialista em repetição. Certo? Sim. Uma vez eu cheguei, mãe, você não cansa não? De quê? De todo dia me dizer as mesmas coisas. Meu filho, eu cansei no segundo dia. E por que você não para? Porque você não muda. Aí ela tinha 3 níveis de repetição. O primeiro nível eu chamava de teatral. O segundo de chantagista. E o terceiro de abdução. No primeiro nível teatral ela fazia, tire esta toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Eu não sabia exatamente quem ela queria colocar entre os dentes, mas eu supunha que seria eu. Quando não funcionava, ela ia para o segundo nível, que é o nível de chantagem. Tá. Já entendi qual é a sua, meu filho. Que é, mãe? Você quer que eu morra? Meu Deus! Um dia eu vou entrar nessa casa e vou estar estrada no chão e sabe quem é a culpa? Sua. E quando não funcionava, a abdução é quando o ET ele sequestra, né? Foi embora. Ela fazia, meu filho, eu queria sumir. Então, por que os pais dizem as mesmas coisas várias vezes? Para que um dia aquilo vire comportamento. Isso é DR. Por que eu tenho que dizer para você várias vezes, o clássico do casamento, pelo amor de Deus, custa levantar a tampa deste vaso? Né? Não é possível. Até que um dia, é mesmo.
Eu morava só e tanto fazia, agora não, né? E abaixar depois, por baixar favor. depois, porque, né? Já, aí é uma segunda etapa de aprendizado. Tem que ter calma. Calma. Primeiro ensina a levantar, vamos por partes, depois ensina né? a baixar, Tá. tá, né? Mas assim, são coisas que a gente diz várias vezes pra pessoa, por favor, eu não gosto quando você fala isso. E geralmente quando a gente vai conversar, às vezes também é aprender um pouquinho de comunicação não violenta. Não é chegar acusando. Exato. Você sempre se atrasa, não. Uhum. Poxa, você sabe que quando você se atrasa eu me sinto assim? Uhum. Então você não está condenando, você está dizendo o que o outro está provocando em você para que o outro... Você sente isso? Sinto. Eu sei que você nem quer, mas pensa um pouquinho sobre isso e a gente vai ali equacionando, sabe, as coisas, como é que a gente vai fazendo isso, vai mudando. Qualquer pessoa minimamente disponível para se relacionar consigo, com o mundo, ela sabe que tem que mudar mesmo. E como na música mesmo, né, metamorfose ambulante, porque a vida está exigindo essa transformação. Tem coisas que não. Você vai cristalizar e você vai ter que aprender a conviver, e o outro que está com você vai ter que aprender a conviver, e tudo bem, faz parte, porque são ou coisas que não dá para mudar ou são negociáveis, mas tem um monte de coisa que sim a gente pode mudar e o diálogo é essencial para isso acontecer. É isso aí, gente. Conversem, né? Por favor. E para de chamar de DR, que caramba, é conversa. Não sei o que vocês acham isso. Você acha que é mais fácil, indo agora para esse relacionamento, né, pós-filho, voltando para essa história de relacionamento pós-filho, e falando agora do espectro de mãe solo. Cheguei no meu momento. Você acha que é mais fácil para um homem que tem filho arranjar uma nova namorada, /esposa, do que é para uma mulher com filho? Para o homem. Cíntia. Cíntia! Não é o que eu acho, é o que as pesquisas mostram. Porque é mais fácil para o homem refazer a vida afetiva do que para a mulher. E eu vou te dizer por quê. Tem preconceito social, obviamente, né? Mas é porque também a mulher fica mais seletiva mesmo. Cara, não ela aceita pensa assim, qualquer coisa, não é né? qualquer um que vai entrar aqui com meu filho em casa ou com meu filho em casa. Então, assim, ela tem um cuidado tão absoluto com o filho e com a filha, que ela muitas vezes abre mão de uma relação que ela está afim de estar, porque ela sente que aquela pessoa não tem compromisso de entender que, tá vindo, não estou vindo só eu. E também não estou te dizendo que você vai ter que ser o pai deles, não. Você não vai criar esse papel, mas eles são uma equação importante na minha vida. E se você não entende isso, você é massa, tá massa, mas não vai rolar. Já o homem não faz isso, não. Já o homem, ele vai, casa e rompe com os filhos. É por isso que você vê muita história das madrastas, né? Sim. Não que toda, mais um disclaimer para não ser cancelado. Não me cancela. Que toda madrasta seja ruim. Tem pessoas que, inclusive, são até melhores que as mães das pessoas que tinham antes. Mas o que acontece é muito isso. O cara casa e foca na relação e os filhos que se ferrem para se adaptar a ela. Se a pessoa com quem você se casou tem um mínimo de maturidade emocional, não. São pessoas que fazem parte dessa relação. Eu quero que essas pessoas estejam aqui, que a gente seja muito feliz. Né? E forma esse time todo, forma né? esse time todo, nessas famílias com várias conjugações que a gente tem hoje em dia. Mas na maior parte das vezes é muito isso. Então, por isso que é mais fácil para o homem se refazer. Porque muito comumente é assim, tipo, eu sei como eu sequestro ele da família. Mas você não sequestra a mãe da família. É muito difícil. É muito mais raro. E acho que as mulheres também, né, e aí pensando em mulheres legais, novas, essas madrastas bacanas que tem, são muito mais adaptáveis e resilientes com certas coisas. Eu entendo que o cara não vai poder sair sábado sem se programar, sem entender que horas, quando, onde. O homem, de um modo geral, é muito mais autocentrado, né, é muito mais egóico. Então, assim, entender que essa mulher com filhos tem limitações, que não vai poder ir em qualquer lugar, qualquer hora, com qualquer pessoa, que às vezes vai ter que levar o filho junto. Isso é muito mais difícil para o homem, assim, pelo menos na minha experiência, eu me mulher. lembrei de uma quadra agora da época do Domingão do Faustão, que tinha arquivo confidencial. Me marcou muito porque era Malu Mader e Tony Belotto. Malu Mader estava lá e ela foi contar como conheceu ele. Ela já era uma estrela, né, absoluta na época. E ela conheceu ele numa banda que estava começando. Então ela era... E aí ela começou a namorar com ele, aí tinha um Réveillon no Rio e ela convidou ele pro Réveillon. Ele fez, não vou ficar no Réveillon com você não, porque eu tenho uma filha, a prioridade é a minha filha, eu vou pra Bahia. Acho que era Bahia que ele tem uma filha. E ela ficou irritadíssima, tipo assim, como assim? Ele não quer ficar comigo, tal, né? E depois ela pensou, cara, eu quero casar com esse homem, porque ele sabe priorizar o que é prioritário. Olá. Porque se ele cuida dessa filha, ele vai cuidar de mim.
seria tão interessante se as pessoas percebessem assim, se essa mulher cuida dos filhos, esse é um ser humano incrível. Se esse homem cuida dos filhos, isso é um ser humano incrível. Se eu for contra isso, eu vou destruir o que tem de mais bonito nessa pessoa. E é essa pessoa destruída que eu vou querer comigo. É de uma insensatez, de uma ingenuidade, de uma burrice. Não, imaturidade, tudo, Absoluta. né? Não tem condições isso. Eu percebo muita gente, eu já contei isso em algum lugar, eu não lembro aonde, que tem muito cara que eu faço, às vezes, date, sei lá, em aplicativo, faço date com o cara. Gente, ele nem menciona o filho. Sabe quando a pessoa ela não quer saber muito? E a minha impressão é que quase um medo de até perguntar, porque ele não quer se envolver nem perguntando, nem sabendo. Uhum. Gente, por quê? Assim, é simplesmente só a maior parte da minha vida agora, a coisa mais importante da minha vida agora, e vai ser o resto da vida, provavelmente. E é uma boa parte do meu tempo mesmo, da parte do que eu faço no meu dia a dia, da minha rotina. Então, assim, eu não entendo quando o cara, às vezes, chega no date, ele nem pergunta. Tipo, e seu filho quantos anos tem? Né? E como que é, sei lá, a relação com o pai, tudo bem, ele vê o pai, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ele finge que o meu filho não existe. Sabe quando eu comecei a namorar com minha esposa? Ela tem um sobrinho que hoje é um sobrinho filho, né? Ele tá até aqui. Tá aqui no estúdio. E quando ele começou, ele era um Tasmania na infância. Então, quando eu chegava pra namorar com ela, ele subia por cima da gente, era um caos absoluto. Mas, cara, ela cuidava dele, entendeu? Né? Então, assim, e aí quando você olha assim, então, faz parte dessa equação, né? Nessa equação desse amor tem o seu ser humano que chegou aqui. Então, quando você entende isso, você ganha um outro amor. Que as pessoas sempre acham que amor é uma coisa que é pouca e que ou tem pra mim ou tem pra você. E amor, quanto mais você tem, mais você dá. E quando você entende que aquelas pessoas estão lá e que você... então eu vou amar isso aqui também, você também vai ser amado. E dá tanta pena de ver a quantidade de gente que podia ser feliz e que não é, porque acha que o amor é uma coisa que a gente... É um recurso limitado. É o mais ilimitado e abundante recurso. E no mundo como o nosso, tudo que a gente não pode racionar é o amor. Pois é. A gente tinha que estar distribuindo isso, gente. Pois o tempo todo. Novas formações familiares, né? Dessas de madrastas, padrastos, é uma realidade e provavelmente vai ser cada vez mais. Aí eu nem sei como vai ser a geração do B, gente. Se vai casar, se não vai. O que vai ser? Se vai ser com o ChatGPT, né? Vai casar virtualmente, Ele faz minha monografia, corrige meus textos. Eu tô apaixonado. Exatamente. Quais são os limites desses novos membros, né? Na criação dos enteados, por exemplo? É tudo muito negociável de caso a caso. Sim. Porque, por exemplo, você chega num casamento, você, por exemplo, alguém vai casar com você, seu filho está com 4 anos. Isso. Aí ele ainda tá, ele provavelmente não vai lembrar de nada dos 6 anos para trás. Sim. Então esse indivíduo vai chegar quando a memória mesmo mais significativa vai ser formada, não necessariamente a personalidade mais básica aí antes. Então essa pessoa provavelmente vai ser o pai mesmo, vai entrar nesse lugar, entendeu? Mesmo que tenha um pai, que ele reconheça como pai, mas essa pessoa chega num momento tão inicial da vida que ele vai ocupar um espaço paternidade. Ainda assim ele vai ter que perguntar para você, onde é que eu posso ir, até onde eu posso ir, essa coisa todinha. Porque aí chega num casamento, aí já tem adolescente, é uma outra história. E mesmo ele tem 3 filhos, aí eu caso com uma mulher que tem 3 filhos, né? E eu tenho 2, vamos imaginar essa situação. A própria mãe desses 3 filhos, ela faz gestão de cada um de forma particular. E eu não posso achar que a gestão é única. Isso aqui é mais introspectivo. Sim. Isso aqui aceita que você converse. Isso aqui, se você der uma ordem, ele vai descumprir, porque é dele. E eu tô te dizendo que assim não é pessoal. E aí também exige muito mais gestão emocional. Porque se você gerir seus próprios filhos já é por si só um grande desafio, gerir os filhos que vêm de uma outra relação é um desafio ainda maior. Então, é importante que a gente entenda que nessas configurações novas de família, é preciso que você ainda vá mais disposto a amar. Mais ainda. Porque você vai amar aquele que ele é inicialmente diferente. Para que ele um dia se torne, dentro do seu campo afetivo, alguém também importante e essencial. Eu conheço pessoas que... Poxa vida, o pai que vem depois é muito mais importante do que aquele pai genético. Sim. Né? É a referência de paternidade. Não chama de pai, mas tem como pai. Por quê? Porque você foi ali colocando-se naquele lugar e você foi gradualmente. Você vai respeitando que tem outros elementos. A gente não pode nunca transformar filho
em bucha de canhão de disputa, porque 2 adultos tentando um ferrar o outro destroem apenas quem eles mais amam, que é o filho ou a filha. Com certeza. Com certeza. É difícil, né? Eu fico me imaginando, assim, me colocando no lugar, né, dessa pessoa, desse novo membro. Eu já namorei um cara que tinha 2 filhos, né? Mas foi um período muito rápido, então eu não consegui, acho que, ter uma experiência própria, não consigo ter uma opinião de dentro dessa situação. Mas eu entendo que para essas pessoas realmente é um território diferente, novo, ainda até socialmente falando. A gente não tem muitas referências à nossa volta de pessoas que hoje são padrastos, madrastas e tem uma super boa relação, que tem limites estabelecidos de tá, até aqui eu sei que eu posso ir, depois eu tenho que perguntar para essa mãe ou para esse pai, tipo, olha, eu posso falar para ele que eu não gosto que ele faça isso ou que eu quero que ele faça aquilo. Eu acho que isso é muito formado dentro de cada família, né? É individual, assim. Eu vejo alguns exemplos de pessoas que falam que os namorados, maridos não se metem na criação do filho, tipo, cara, não tenho nada a ver com isso. O que eu, na minha opinião, acho estranho. Eu acho assim, não sei se funcionaria. Beira uma omissão, né? Eu acho meio uma omissão. E vejo outros que, cara, vira exatamente isso que você falou. Vira o paizão. Um paizão ou uma mãezona. E assim, uma outra mãe, um outro. Não necessariamente se exclui aquele outro pai. As pessoas. Pode ser que exclua, tá? Se a gente tem uns exemplos aí, né, meio ruins. Mas a gente não quer dizer que isso precisa excluir uma outra pessoa, assim, subtrair alguém. Se é todo mundo legal e convive bem, vira uma grande família. Eu tenho exemplos muito bacanas, assim, de novas formatações mesmo, que tem mãe, pai, padrasto, madrasta, filhos de todos os lados, enteados de todos os lados. Vão para o aniversário juntos, viajam juntos. Existe, sim. E dá certo, né? É porque, assim, é muito mais explícito os exemplos que não dão certo. E, infelizmente, são a maioria. Por quê? Porque a maioria de nós está indisponível para o amor. A maioria de nós está muito machucado. E a maioria de nós quer resolver essa dor machucando o outro. Então, obviamente, que isso vai se refletir nas famílias, no trabalho, onde a gente for. Essas dores não trabalhadas, não resolvidas dentro de você, você vai querer expor lá fora e vai agredir quem estiver perto. A nova esposa, ou ex-esposa, ou filha, enfim, aí isso é muito a comunicação do seu interno desestruturado que está reverberando em qualquer ambiente. Quando você vê uma família harmonizada, acredite, há um pacto de todos de viverem aquilo ali. Há um desafio constante de estarem ali em nome de uma coisa muito maior, que é o amor que os une, afastando as diferenças que podem de vez em quando estressar a família, como aconteceu com muitas durante a política. Tem pessoas que até hoje não voltaram a se falar, outras conseguiram fazer uma gestão disso, teve momentos tensos, mas as pessoas, tem uma pessoa que eu amo aqui acima de gente que não sabe nem que eu existo. Pra mim é assim. Mas tem gente que é imatura, que briga com o irmão, deixa de falar com a cunhada, deixa de falar com o pai, por causa de pessoas que não sabem nem que você existe. Mas isso mostra muito quem é a pessoa, que nível de imaturidade ela tem e aonde ela se coloca no mundo, ou não se coloca. Não, e pra mim, assim, no dia que um político fizer, eu me afastar de alguém que é, assim, uma das pessoas que eu mais amo no mundo, que é, sei lá, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, pessoas que me criaram, que estão comigo. Mano, não. Tem alguma coisa errada comigo. É com você. Assim, é com você. Me desculpa, não é com ninguém, não. Você não consegue não falar sobre isso. Tipo assim, vamos lá, você não precisa falar sobre política com o seu pai. Olha só, você fala sobre todas as outras coisas. Assunto que não vale a pena, pronto. Exatamente. A gente contorna. A gente contorna, exatamente, mas a galera não consegue, não. Eu não consigo, né? Não tenho essa capacidade. Rossandra, obrigada pelo papo. Foi incrível essa sessão de terapia, né, galera? Vamos ver se eu carrego muita coisa. Vamos mandar mandar para uma galerinha, sabe? Encaminhar para uma galera que tá precisando ouvir essas coisinhas aqui que você falou. Obrigada mesmo pelo papo, foi incrível. Eu que agradeço. Volte sempre, você na Clep-me que está em casa. Tô aqui, vai ser sempre uma alegria. Se quiserem mais conteúdos aí para continuar essa terapia, é só me seguir nas redes sociais. Isso, deixa seus arrobas aí. É Rossandro Klinge, acho que é o único que tem. Minha mãe foi bem original. Não, esse nome realmente não tem um outro, né? Não tem como, né? Homônimo, né? Que fala, sei lá. Não tem outro, realmente. Rossandro Klinge. E a gente tá lá e tá sempre... O compromisso todinho é levar a saúde mental de forma acessível e simples para as pessoas em tudo que eu faço. E você tá fazendo. Pelo convite, tá? Obrigada eu por ter topado mesmo. Valeu, volto sempre. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Curtem, compartilhem e faz tudo isso que vocês já sabem. Beijo.